A paz, irmãos. Eu sou Samir Sater, eu tenho autismo e o título da mensagem de hoje é O Poder do Perdão. Que, no caso, essa mensagem é tanto para quem precisa ser perdoado, quanto para alguém que queira perdoar. Então, seguinte, vamos começar falando sobre Davi, né? Davi, um homem de Deus, um varão de guerra, que nós sabemos que ele cometeu alguns erros ao longo do caminho, né? Como a gente sabe, Davi ele perdoou Saul e ele também foi perdoado, mas em breve, né? Numa certa situação, não falando de Batseba, estou falando de outra situação. Lá para o final, não me lembro de qual livro exatamente, acho que era Samuel 2, que diz, né? Que Davi quis contar, né, os soldados, né, quis contar os homens ali. E Deus disse para que ele não fizesse isso. E ele iniciou uma contagem. Contagem essa, né, que demorou bastante para ser feita. Ele desobedeceu a Deus e Deus mandou alguém dar um recado para ele, onde ele teria que escolher entre três punições, né, para ele passar. Davi desobedeceu de novo, não quis escolher naquele momento, então Deus escolheu uma punição em que o anjo da morte desceria e iria ceifar todo o povo. Naquele momento, Davi estava em muita desobediência e o povo poderia ser prejudicado por causa dele. E Deus estava furioso com ele, mas ele fez algo que mudou a situação. Ele se pôs de joelhos, orou e pediu perdão a Deus. E no momento que o anjo da morte iria ceifar o reino, Deus ouviu a oração dele e perdoou ele naquele momento, poupando todo mundo. Ou seja, o perdão é muito, muito importante. Se você acha que você não pode ser perdoado porque já desobedeceu demais, saiba que ainda tem perdão para você. Davi, né, iria colocar todo o povo em risco pela desobediência dele. No último minuto, ele se ajoelhou, orou e pediu perdão. E ele foi perdoado. Agora, vamos falar mais sobre perdoar. Abrindo a Bíblia em Mateus 18, do versículo 23 adiante, vai contar uma história, né? E eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa história. Uma história sobre perdão. Vou pegar a Bíblia aqui, que eu vou lendo com vocês, né? A parábola, né, do credor incompassível, né, que é o nome da parábola. Diz, né? Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer as contas com seus servos. E, começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinham, para que a dívida fosse-lhe paga. Então aquele servo se prostrou, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a dívida. Daí, né? Ele pediu perdão e foi perdoado. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, né? E, lançando-lhe a mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, o seu, vendo, pois, os seus conservos o que acontecia,
contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que lhe passava. Então o seu senhor chamou à sua presença e disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Ou seja, né? Isso significa que não basta só pedir perdão, você também tem que perdoar aqueles que te ofenderam. Quem não perdoa não será perdoado. No julgamento, se você não tiver perdoado ninguém, quando chegar no julgamento, isso será usado contra você. Então, se você quer ser perdoado, você também tem que perdoar. E falando em julgamento, vamos para Lucas capítulo 6, versículo 36 ao 38. Deixa eu levar até lá. Espera aí que eu estou quase encontrando. Versículo 36 ao 38 do capítulo 6 diz aqui: Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-te-vos-ão. Ou seja, né? Uma forma de evitar ser julgado é não julgar o próximo. Quando você faz isso, quando você não julga, quando você perdoa, você tem mais chances de não ser julgado e não ser perdoado. Então, é uma dica essencial, né, para poder entrar no céu. É lógico que tem que fazer muitas outras coisas, mas é importante lembrar disso, né? Então, também tem outra coisa importante. Você também tem que se perdoar. Porque, como dito, né, se você não perdoar, você também não é perdoado. Então, se você cometeu algum pecado e você não se perdoa, você está condenando a si mesmo. Na Bíblia, não me lembro em qual capítulo diz, né, que se você pediu perdão a Deus, mas você ainda sente que não foi perdoado, entenda uma coisa: Deus é maior do que esse seu sentimento de culpa. Confie nele que você foi perdoado. Então, vou finalizar com uma frase que diz: Você só vai entender a importância de perdoar quando você precisar do perdão de alguém. Bom, a mensagem de hoje é essa, né? Fiquem com Deus. Vocês, no caso, né? Se inscrevam se quiser, curte se gostaram, compartilhe se vê necessidade e ative o sininho se quiserem acompanhar mais.